Boa noite, amados, graça e paz, amém? Deus, pela sua graça imensa, em Cristo Jesus, nos tem dado a oportunidade de poder conhecê-lo e de poder entender que a nossa vida, ela só tem sentido quando nós vivemos com Jesus em nosso coração. Então eu creio que você que aqui está, você tem esta convicção e esta certeza. E eu creio que a motivação que o trouxe esta noite a estar aqui na casa do Senhor, seja o fato de que você entende que a sua caminhada só será uma caminhada vitoriosa, não apenas neste dia e durante os dias que Deus tem para você, mas ela será vitoriosa para a eternidade. Pois assim caminhamos olhando para o eterno e desejando a glória com o nosso Deus. Quero saudar você que nos acompanha no Facebook. Para nós é motivo de alegria ter você participando do nosso culto, aí onde você está. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você não assista ao culto, mas de fato você participe do culto, mesmo estando aí na sua casa ou em algum outro lugar, que você possa estar cantando conosco, louvando e bendizendo o nome do Senhor, bem como também examinando as Escrituras, orando conosco e assim prestando culto ao Senhor nesta noite, nesta oportunidade. Convido a todos a estarem curvando a sua fronte, fechando os seus olhos, e nós vamos estar orando, consagrando ao Senhor este ato de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Senhor, graças te damos, porque o Senhor nos dá a oportunidade deste novo dia. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem estado conosco até o final deste dia. Te louvamos porque o Senhor nos tem dado o entendimento e a compreensão da mensagem do Evangelho em Cristo Jesus. E nós entendemos que um dos meios de graça para que a nossa fé esteja sendo amadurecida e conduzida cada vez mais fundamentada em Cristo Jesus, é nós estarmos nos reunindo para te adorar, para cultuar e bendizer o teu santo nome. Contudo, sabemos, ó Pai, que isso só é possível através da graça manifesta do Senhor a nós, pela ação do teu Espírito Santo que aplica em nós a obra redentora do teu Filho amado Jesus. Por isso aqui estamos para invocar o teu nome, crendo que o Senhor é que se faz presente, crendo que o Senhor manifesta a tua presença na vida daqueles que o invocam. Por isso invocamos a tua presença nesta hora e pedimos que o teu Espírito Santo tome a direção deste culto, que ele seja a expressão do nosso coração para com o Senhor, totalmente, ó Pai, dependentes da obra redentora do teu Filho amado Jesus. Por isso clamamos agora o perdão dos nossos pecados, para que não haja entre nós e o Senhor nenhuma barreira, que venha, Senhor Deus, tornar-nos, ó Deus, negligentes no ato da adoração que a Ti é devida, e não sermos, ó Pai, dignos de uma repreensão da parte do Senhor que, em vários momentos, através do profeta Isaías e depois do Teu Filho amado Jesus, assim declarou, que muitos estavam honrando o Senhor com os lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. Livra-nos, ó Pai, de termos um coração que esteja longe do Senhor nesta hora. Que a expressão dos nossos lábios seja a expressão do nosso coração, para o louvor e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Adoremos ao Senhor. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Amém. Eu nos convido a se colocar de pé para que juntos possamos louvar o nosso Deus. Nós tivemos o Acampo durante essa semana e este acampamento foi um pouco diferente porque foi realizado aqui na igreja. Apesar de nós não estarmos lá no local onde realizamos nossos eventos, estando aqui
primordial e essencial foi feito, o louvor e a palavra de Deus foi pregada, e esse acampamento, creio eu, foi uma bênção. E a música temática desse acampamento, ela se chama O Hino, e é o hino que fala que Jesus Cristo é o nosso Rei. E nós iremos louvar o Senhor cantando essa verdade, que Cristo é o nosso Rei e que Ele é digno de ser louvado e de ser adorado. A letra da música vai ser posta ali no telão, que você possa estar acompanhando, e aqueles que sabem, por favor, louvem a Deus com todo o seu coração, e você que vai aprender também, esteja entrando aí no ritmo que vai ser tocado, para que você possa honrar e glorificar ao nosso Senhor. De fato, Cristo é o nosso Rei, e nós, como seus servos, vamos honrá-lo nesse instante. Jesus é rei, me conquistou.
nosso coração. Que o nosso Senhor, Ele é bom e que Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. O nosso Senhor está conosco a cada instante, a cada momento, principalmente nesse período de pandemia, que muitas vezes o nosso emocional, ele anda um pouco abalado, a gente anda um pouco com medo, com certas incertezas do que vai acontecer em relação ao futuro, mas nós temos um Rei, que é o Rei do nosso coração, que cuida de nós, que nos garante que apesar do sofrimento que nós estamos vivendo, nada se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Louvemos de fato e adoremos o Rei do nosso coração. Nossa próxima música, ela se chama Lugar Secreto, e eu acredito que todos nós, como discípulos de Cristo, precisamos procurar momentos com o nosso Senhor, momentos de intimidade com Deus. Em uma das mensagens do pastor Paul Wagner, que foi o preletor do nosso acampamento, ele falou a respeito do nível do discípulo, do seguidor de Jesus. Ele falou sobre o nível da multidão, o nível dos 12 e o nível dos 3. O nível dos 3, de Pedro, Tiago e João, é o nível de intimidade. E este é o nível que o Senhor requer de nós. O nível de intimidade, que procure um lugar secreto, que se derrame diante do nosso Deus em oração. Principalmente nos tempos que estamos vivendo, precisamos e carecemos do Senhor. Precisamos buscar Ele de todo o nosso coração. Louvemos a Deus com esse cântico,
lugar secreto. Senhor Deus e Pai, nós declaramos que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Salvador. Cristo Jesus pagou alto preço por nós e nós adoramos e louvamos ao Senhor. Amém. Toda honra e toda glória, Pai, pertence ao Senhor e nós reconhecemos a Tua grandeza,
O Senhor, o Rei do coração, do nosso coração, o Senhor é bom, o Senhor é o Deus que está conosco em todo tempo e em todo instante. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, a procurar um lugar secreto, a procurar momentos, ó Pai, de intimidade, de comunhão, ó Pai, buscando o Senhor com todo o nosso coração. Que o Senhor faça de nós adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor nos abençoe poderosamente nessa noite. Que o Senhor, Pai, nos santifique, nos purifique, nos ajude a servir ao Senhor da melhor forma, a sermos discípulos fiéis ao Senhor. E não, ó Pai, meros seguidores, meros fãs, mas verdadeiros discípulos que neguem a si mesmo, que tomam a sua cruz e que seguem ao Senhor. Pai, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, use o teu servo para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos tendo um momento voltado para os pais. Salmo 128. Texto muito conhecido de todos nós. E mesmo assentados, estejam acompanhando a leitura que eu farei deste salmo. Temos aqui uma dentre várias bem-aventuranças da palavra de Deus mencionada, e que é um desafio para nós. Diz o texto: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Queridos, este Salmo 128 é um salmo onde há uma palavra direta para os pais, para o chefe da casa. E começa este salmo dizendo: bem-aventurado o pai, o esposo que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. E depois o salmista, de forma enfática, novamente ele reafirma: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O que é ser pai? Ser pai é ser autoridade de Deus na vida do seu filho, da sua filha. Que privilégio, mas que responsabilidade. E a palavra de Deus nesta noite, dirigida a você, pai, é esta: teme ao Senhor e ande no seu caminho. Você será abençoado como pai. Você será abençoado como esposo. Você será abençoado como cidadão, como pessoa, como servo do Senhor. Deus vai abençoar o seu lar na instrumentalidade da sua vida. Deus vai abençoar os seus filhos na instrumentalidade da sua vida. Deus vai abençoar a sua esposa na instrumentalidade da sua vida. Você é a autoridade de Deus no seu lar.
E se você cumprir o seu papel de esposo que teme ao Senhor, de pai que teme ao Senhor, que anda no caminho do Senhor, o Senhor vai abençoar não somente a sua vida, mas o Senhor vai abençoar o seu lar, a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, e diz mais, os seus netos. Você verá os filhos dos seus filhos. A sua posteridade será abençoada pelo Senhor. Amém, Pai? Pensando nisso, eu convido todos os pais presentes a se colocarem de pé e nós vamos levantar um clamor a Deus em favor de você, pai. Todos os pais presentes, por favor, se coloquem de pé e recebam nesta hora a bênção do Senhor sobre a sua vida e que você possa, ao estar recebendo esta oração sobre a sua vida, você possa pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida e me ajude a temer ao Senhor e a andar nos teus caminhos, para que através da minha vida a bênção do Senhor esteja sobre os meus filhos, esteja no meu lar, na vida da minha esposa, na minha casa. Oremos. Ó Deus, cremos na Tua palavra que acabamos de ler. Ela nos traz princípios, e ao nos trazer princípios de vida, ela nos traz princípios que trazem consigo promessas. Promessas do Senhor na vida dos Teus servos, na vida dos pais que aqui se fazem presentes, na vida dos pais que estão nos vendo e ouvindo nesta hora. Quando estes te temem, quando estes andam nos seus caminhos, ó Deus, neste momento nós invocamos a Tua bênção sobre a vida dos pais aqui presentes, para que eles venham ser este canal de bênção na vida do seu lar, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida da sua posteridade, na vida dos seus netos. Que eles de fato cumpram o seu papel de serem autoridade do Senhor na vida dos seus filhos, educando eles na fé, ensinando eles o caminho, no caminho que é Jesus. Que sejam como Abraão, um pai que ama o filho, um pai que anda com o filho, um pai que conduz o seu filho ao altar, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, pais, parabéns pelo seu dia. E que este Salmo 28 seja de fato um lema, um princípio, um parâmetro do seu viver diário na vida comum do seu lar, diante dos seus filhos e diante da sua esposa. Amém? Bem, antes de separarmos as crianças, temos alguns comunicados a passar para a igreja. Primeiro deles, esta semana será a nossa semana de oração. De amanhã, segunda-feira, até sexta-feira, às 18h30, estaremos aqui reunidos para clamarmos ao Senhor, crendo que o nosso Deus está na sala do trono, comandando a história da humanidade e soberanamente Ele está no controle de tudo o que está acontecendo. Então a igreja deve estar buscando aquele que tem o controle da história nas suas mãos, sabendo que quando nós oramos soberanamente, Deus nos instrumentaliza como povo dele para ele manifestar o seu juízo e a sua misericórdia entre as nações. Então venha orar conosco a partir de amanhã até sexta-feira, sempre às 18h30. Bem, temos aí, a divulgação do tema que será estudado na nossa EBD a partir do próximo domingo, missão, obra de Deus, ordenança para a igreja, pois no mês de agosto é o mês de missões, destacado pela nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil. E o missionário Mateus vai estar trabalhando com os irmãos este tema a partir do próximo domingo, falando sobre a importância da igreja cumprir o seu papel de ser povo de Deus neste tempo, lembrando que antes que Cristo venha, é preciso que o Evangelho seja pregado a todas as
nações. Então, crianças podem se dividir. Convido os irmãos a abrirmos novamente a palavra do Senhor no livro de Salmos. Desta feita, no Salmos 37. Salmo 37. Palavra de Deus para nós nesta noite. Enquanto a igreja está abrindo o texto, nessa oportunidade eu quero dar boas-vindas a todos aqueles que nos visitam. É muito bom ter você conosco e esperamos que você não seja somente visitante, mas que você regularmente esteja congregando conosco, porque como igreja nós buscamos servir ao Senhor com fidelidade, e pregamos a palavra de Deus, e como pastor e como ministério, como parte do reino de Deus nessa cidade, estamos aqui para te ajudar a caminhar com Jesus. Então estamos à sua disposição, né? Então você visitante, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Salmo 37, ao lermos o texto, nós não vamos a princípio ler todo o Salmo, mas nós vamos estar passeando neste salmo. Mas a princípio faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 11. Nos coloquemos em pé para esta leitura. Salmos 37. Salmos de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Oremos. Ó Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Cremos que o Senhor tem como propósito falar conosco através do texto que lemos. Por isso queremos te agradecer. E queremos te louvar, porque o Senhor é o Deus que nos orienta na nossa caminhada. E que não seja diferente esta noite. Que toda a honra, toda a glória seja tão somente do Senhor. Que todos nós que aqui estamos e aqueles que estão nos vendo e ouvindo, possam estar sendo alimentados e desafiados a seguirem a caminhada cristã na perspectiva do eterno, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Queridos, em tempos de dificuldades, sugerem a nós desistência, desistir da vida, desardar, abandonar o barco, chutar o balde, derrota, se render ao caos, nos render aos problemas, vendo-os como obstáculos que nos impedem de prosseguir na caminhada da vida, e não como desafios a serem superados. Na vida do crente, isto parece se tornar mais intenso. Sabe por quê? Porque a prosperidade nesta vida, debaixo do sol, ela se apresenta para este como uma tentação, sugerindo que é melhor ser ímpio do que ser temente a Deus. Em muito ímpio tem prosperidade neste mundo comparado ao crente.
Sabe por quê? Porque o ímpio, ele faz uso de expedientes que não são aprovados por Deus em sua palavra. Sonega impostos, furta, explora, age com desonestidade, busca ter vantagens em tudo, mente, age com injustiça. A prosperidade deste acaba incomodando em muito o cristão, a ponto deste ser tentado a duas situações: a desanimar por ver o mal prevalecer, ou a imaginar que parece ser melhor ser ímpio do que ser temente a Deus. Tanto, meus amados, a aparente vida boa e próspera do ímpio, como a sua aparente prosperidade por meios escusos, sem ser punido, podem gerar o quê? Indignação e inveja. Parece, meus amados, que tudo é difícil para quem quer andar corretamente, e tão fácil para aqueles que se negam a obedecerem a Deus. E é justamente, meus amados, esta tensão vivida pelo cristão que o salmista Davi aborda o Salmo 37. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa esse salmo admoestando o crente a não se permitir desanimar, se indignar, ou enamorar, ter inveja e, consequentemente, ou desistir de viver com integridade, se dispondo a lutar pelo que é justo, ou desejar ter o que o ímpio tem, se permitindo pensar em abandonar a fé e se capitular ao estilo de vida do ímpio. Já no verso de número 2, diz Davi o porquê de que o justo não deve desistir de seguir o seu caminho de retidão, ou desejar e querer tomar o exemplo do ímpio como estilo de vida. Olha o que ele diz: pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Veja, meus amados, que a prosperidade do ímpio, ela é terrena, ela é efêmera, ela é passageira como a vida debaixo do sol. Ela não tem permanência e durabilidade eterna, é apenas temporária. E no verso 13, diz: rir-se-á dele o Senhor, prenunciando aqui que os esquemas e as manipulações dos ímpios serão frustrados no final e que a vontade de Deus se cumprirá de juízo sobre estes. Em breve definharão como a relva, diz Davi, e murcharão como a erva verde. No final, diz repetidas vezes nos Salmos: serão exterminados, sofrerão pena de morte eterna, Deus trará juízo sobre eles. Por isso, meus amados, eu gostaria de destacar nestes Salmos o verso de número 34. Peço que você leia comigo, todos juntos. Vamos lá? Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra, presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. O que este versículo nos propõe? Que enquanto aqui vivemos, nos propõe que devemos avançar, prosseguir a jornada da vida do jeito de Deus e com Deus. Como você tem seguido o seu caminho? Do jeito de Deus? Você tem seguido o seu caminho com Deus? Se você observar, meus amados, o verso 13 ao verso 7, é proposto a nós que nós temos que seguir o nosso caminho do jeito de Deus, com Deus, confiando no Senhor, fazendo o bem, habitando na terra, alimentando da verdade, agradando do Senhor, entregando ao Senhor o seu caminho, descansando no Senhor,
esperando o tempo do Senhor, no qual Deus há de estabelecer a sua justiça para sempre. Quem vai possuir a terra? Quem vai permanecer para sempre, meu irmão? É quem espera no Senhor, diz o verso 9. Veja aí comigo o verso 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Quem vai permanecer para sempre e possuir a terra? Verso 11, os mansos, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Quem vai possuir a terra? Quem vai permanecer para sempre? Verso 18, o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. É quem se mantém íntegro dia após dia. Quem vai possuir a terra? Quem vai permanecer para sempre, meu irmão? O verso 22, aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra e serão exterminados, aqueles a quem amaldiçoa. Quem vai possuir a terra? Quem vai permanecer para sempre? Verso 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Meus amados, nesse tempo de pandemia, em que nos vemos fragilizados e impedidos de vivermos a normalidade da vida, por conta da gravidade desta, de ser contagiosa e letal em muitos casos, somos tentados também a desistir da vida. A crise que ela trouxe não é só na saúde, não, mas também em vários aspectos da nossa existência, comprometendo em muito a nossa sobrevivência. Meus amados, ninguém estava, preparado para passar por esta pandemia. Eu a considero como a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, quando rompeu aquela represa de degestos. Quando rompeu, que dor, que sofrimento, o inesperado aconteceu. E aí eu pergunto, como lidar com o inesperado? Nem todos têm estrutura emocional, espiritual para isto. Vemos que muitos estão encarando esta pandemia como desafio, mas por outro lado, tem muita gente encarando esta pandemia como obstáculo. Há muita gente adoecendo emocionalmente. E até morrendo não da pandemia em si, mas do temor que ela impôs. Mas o pior é que a situação se agrava ainda mais. Por quê? Eu não sei se é isso que você traz no coração, mas há momentos que eu sou tentado a isto. É porque o ser humano tem sido perverso em meio a este contexto de pandemia. Pois se instalou uma crise política e econômica sem precedentes. Estamos vendo autoridades se aproveitando da pandemia para se enriquecerem com superfaturamentos na aquisição de equipamentos no combate à pandemia. Estamos vendo cidadãos que não necessitam de recursos financeiros do governo, fraudando para receberem benefícios que deveriam chegar para aqueles que dependem de fato do governo. É lamentável, mas no nosso país, a Polícia Federal está tendo ações em toda a nossa nação, investigando estes atos repugnantes que nos causam indignação. A busca gananciosa que alimenta atos de corrupção estão bem latentes em nosso país, em meio ao caos que esta pandemia tem trazido. Vemos autoridades aproveitando em todos os níveis adquirir benefícios indevidos em detrimento da necessidade do povo pobre e carente que depende do governo. Hoje temos no Brasil um governo que não consegue governar. A que nível chegamos? A injustiça, a imoralidade, a desonestidade, a corrupção insistem em prevalecer neste país, usando e abusando da democracia. E aí nós vemos quantos estão desanimados.
E muitos crentes estão desanimados, o povo de Deus está desanimado. Meus amados, parece que em determinados momentos, quando a gente olha para esse contexto, parece que o mal está prevalecendo. Parece que o mal vai prevalecer. Quando se fala de política, boa parte de muitos dizem, eu não vou votar, eu vou votar em branco, eu vou votar em eu vou anular meu voto. Porque é desesperador a situação na qual nós estamos vivendo. E Davi, então, ele traz este salmo de forma muito profunda, porque ele diz, não devemos nos indignar e nem ter inveja. São dois lados da moeda, de encararmos e olharmos para essa situação. Pois bem, diante deste cenário de crise em meio a uma pandemia que ainda não foi extirpada, qual então é a orientação de Deus para nós nesta noite? Não se permitindo desistir da caminhada com Deus. Temos aqui no verso 34 duas orientações sábias e a razão delas. Vamos ler novamente o verso 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Primeira orientação: espera no Senhor. Espera no Senhor. Se você olhar, meu amado, por 3 vezes, o salmista neste salmo, ele nos traz esta orientação. No verso 7, no verso 9 e no verso 34. Espera no Senhor, aguarda, meu irmão, o tempo do Senhor, pois o tempo do Senhor é o melhor tempo. Espera no Senhor, porque esperar o melhor do Senhor é o melhor, pois o melhor do Senhor é o melhor para a nossa vida. E o que você tem esperado? Você tem esperado dias melhores? Ou você tem esperado o novo céu e a nova terra? E em quem você tem esperado? Você tem esperado no Senhor ou você tem esperado no homem? Olhando, meus amados, para as Escrituras, o futuro que se aproxima, salvo, preste atenção nisso, salvo não sermos visitados por um avivamento, o futuro que está diante de nós é cinzento e nebuloso. Paulo, inclusive, falando dos dias que virão, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele é claro em dizer que nos próximos dias, os quais ele chama de últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. E as dificuldades desses últimos dias são decorrentes do jeito do ser humano ser, e não do jeito do ser humano fazer. Preste atenção nisso. As dificuldades destes últimos dias são decorrentes do jeito do ser humano ser, e não do jeito do ser humano fazer. O problema da corrupção, o problema da injustiça, o problema da impunidade, o problema da violência, o problema da maldade humana é muito mais profunda do que se possa imaginar. O problema, meu amado, não está na estrutura política, o problema não está na economia, o problema não está na estrutura social, educacional, judiciária, mas o problema está no coração do ser humano. Diz Paulo, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder.
Essa descrição profética de Paulo, meu amado, ela se harmoniza com os sermões proféticos de Jesus, que descrevem uma humanidade mergulhada na iniquidade que vai se multiplicar e, consequentemente, se generalizar, causando esfriamento do amor nos corações e ausência de fé. Porque Jesus disse que o amor de muitos vai se esfriar. E Jesus disse, vindo o Filho do Homem, porventura vai achar fé? Então, meu amado, o que você deve esperar? O que você deve esperar? O que o povo de Deus deve esperar? Dias melhores? Não. Pastor, o que é isto? Não. Eles poderão ser melhores em termos de facilidades tecnológicas, de conforto, mas no âmbito do caráter do ser humano se tornará cada vez mais pior, refletindo em uma sociedade cada vez mais marcada pela corrupção, pela injustiça, pela maldade, pela violência, pela exploração em detrimento do ter e não do ser. O que você deve esperar? Davi nos diz, o novo céu e a nova terra que Deus tem preparado para os seus, os quais são descritos no Apocalipse. Na verdade, a questão principal não é o que eu e você temos que esperar. Não é o que você tem esperado, mas em quem você tem esperado. No homem ou no Senhor? O que diz a palavra do Senhor em Jeremias 17:5? Maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por quê? Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas o que diz o verso 7? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Verso 8 de Jeremias 17, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folhagem fica verde. E no ano de sequidão, no ano da calamidade, não se perturba, não se inquieta, nem deixa de dar fruto. Então esta é a primeira orientação. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Segunda orientação, o que diz o texto? Segue o teu caminho. Meu amado, a ideia aqui é de continuidade da vida rumo ao eterno, rumo ao céu. Não devemos nos permitir perder o foco, o objetivo de vivermos até alcançarmos o quê? A eternidade com o nosso Deus. A vida deve seguir o seu curso com pandemia ou sem pandemia. A vida deve seguir o seu curso com homens e autoridades e cidadãos comuns se capitulando ou não à corrupção, à maldade, à violência. Não devo encarar a vida com desânimo, com desistência, abrindo mão dos valores da fé que eu abracei. Jesus disse, segundo João 16, no mundo passareis por aflições, mas qual é a ordem de Jesus? Qual é a admoestação de Jesus? Mas tende bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Devemos encarar este mundo com seus desafios, com as suas calamidades, com a rebeldia humana, com a corrupção da humanidade, com ânimo. Como encarar então, meu amado, animado e não desanimado? O texto já diz, esperando no Senhor. A esperança de dias melhores e de um novo céu e uma nova terra só é possível nele. Sem ele, toda vitória, por mais prazerosa que seja, é vaidade, é transitória, é passageira, não é permanente. Ele é fiel, Ele vai cumprir tudo o que prometeu àqueles que permanecerem fiéis a Ele. Eu faço outra pergunta, por que devo esperar no Senhor e seguir o meu caminho?
por causa do que vai acontecer no futuro eterno e não no futuro temporal. Vou repetir. Porque devo esperar no Senhor e seguir o meu caminho, por causa do que vai acontecer no futuro eterno e não no futuro temporal. Diz o texto que quem espera no Senhor será exaltado para possuir a terra. Diz o texto que quem espera no Senhor verá o juízo sobre aqueles que deixam de confiar e esperar no Senhor. Na verdade, não vale a pena ganhar o mundo, pois se perde a alma. Foi isso que Jesus disse? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Queridos, o mundo e as coisas do mundo não permanecerão. Quem permanece é quem faz a vontade do Senhor. O apóstolo João, na sua primeira epístola, ele nos admoesta a respeito disso, dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele diz por quê? Por quê? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanecerá eternamente. Concluindo, vejam, meus amados, a promessa que temos do Senhor, quando seguimos o nosso caminho, esperando nele. Veja comigo aí nos Salmos, novamente, os últimos versículos, versículo 39 e versículo 40. Olha que promessas maravilhosas o Senhor tem para nós. Para aqueles que esperam no Senhor, que esperam o tempo do Senhor, que aguardam a intervenção do Senhor, seguindo o seu caminho com o Senhor. Leiamos todos juntos o verso 39 e 40. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Vem do Senhor a salvação dos justos. Amém? É do nosso Deus, meus amados, que veio a nossa salvação. Ele que vai ser, Ele que é a nossa fortaleza no dia desta tribulação. Nesse tempo de pandemia, é Ele que nos sustenta. É Ele que vai nos livrar dos homens maus, dos ímpios. Porque nele, aqueles que esperam, buscam refúgio. Busque, meu irmão, no Senhor o que você precisa nesse tempo de tribulação. Busca no Senhor o refúgio que você carece. Deus te dará o livramento nela e dela e dos homens maus. Não importa o que virá amanhã ou depois, antes da consumação dos séculos. Siga o seu caminho neste mundo como peregrino e como cidadão do novo céu e da nova terra. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus virá na consumação dos séculos. A nossa esperança em Cristo não se limita a esta vida, meus irmãos. Herdaremos do Senhor o novo céu e a nova terra. Então sigamos o nosso caminho, com pandemia ou sem pandemia. Com homens praticando o bem ou homens praticando o mal. Sigamos o nosso caminho do jeito do Senhor. Esperando no Senhor, porque no tempo dele, ele fará sobressair a nossa justiça como o sol ao meio-dia. Vai se revelar quem é povo do Senhor. E a minha oração é que você esteja fazendo parte deste povo, no momento em que Jesus vier com poder e glória,
buscar a sua igreja. É muito interessante essa questão da terra aqui falada, possuir a terra, possuir a terra. É preciso nós lembrarmos que culturalmente, para o judeu, ter a terra era algo muito precioso. Por quê? Porque está no DNA desse povo. O povo de Israel foi formado a partir de Abraão. E quando Deus chamou Abraão da sua terra, da sua parentela, o que Deus falou para ele? Eu vou te levar para uma terra que vou te mostrar e vou te abençoar nessa terra, e você vai se tornar uma grande nação, e a sua nação vai abençoar todas as nações da terra. Então, desde Abraão, havia esse sonho, havia essa expectativa de possuir a terra que mana leite e mel. Mas é preciso nós entendermos e compreendermos que tudo no Antigo Testamento é sombra do Novo e sombra do Eterno. Porque a terra prometida, a terra que mana leite e mel, que Deus havia prometido àquele povo, foi uma terra sonhada e desejada e buscada. E diz a palavra que os patriarcas peregrinaram por ela, contudo não puderam obter a bênção, concretizar o cumprimento da promessa. E aí vemos depois os descendentes de Abraão, 70 pessoas, descendo para o Egito na época de José. E lá ficam mais de 400 anos e é subjugado por Faraó. E quando Deus levanta Moisés, o libertador, o que acontece? Moisés vai lá libertar esse povo para tirar esse povo da escravidão e conduzir esse povo aonde? Para a concretização da promessa que havia sido feita a Abraão, Isaque e Jacó. E José inclusive disse, quando vocês saírem daqui, ele sabia que ele ia morrer, vocês levam os meus ossos para essa terra. Olha o desejo, olha o anseio de possuir a terra, da possessão prometida pelo Senhor. E aí depois nós vemos Deus trabalhando a fé desse povo, conduzindo esse povo no deserto 40 anos, porque eles foram tão incrédulos em não crer na promessa, que Deus então, eles gastaram 2 anos para chegar na terra prometida, e ali depois, diante da incredulidade deles, tiveram que peregrinar mais 38 anos, completando 40 anos, só depois conquistaram e tomaram posse da terra. Mas depois Deus começou a trabalhar a fé desse povo. Por quê? Porque Deus foi levantando profetas, porque esse povo começava a desviar do caminho do Senhor, abandonar o Senhor, e Deus levantou o cativeiro que tirou o povo da terra. Mas depois Deus trouxe o povo de volta para essa terra. Tudo isso, meu amado, tipifica o quê? A nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Quem vai possuir o novo céu e a nova terra? É quem espera no Senhor, é quem confia no Senhor. É quem entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, sabendo que o mais Ele fará. Creia nisto. Entrega o teu caminho ao Senhor. E creia que o Senhor está com você. E você vai possuir a terra. Você vai conquistar, não pelos seus méritos, mas pela graça do Senhor, em Cristo Jesus, aquilo que está prometido a todo aquele que se torna povo dele. O nosso Deus é fiel. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaque, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus de Davi. Ele prometeu para Davi, não vai faltar descendente teu no trono de Israel. E o seu reinado, os seus descendentes serão eternos. Veja que tudo ecoa para a eternidade. Porque Davi morreu, Salomão morreu, Roboão morreu, e veio os descendentes, foram todos morrendo, mas tudo apontava para a eternidade. Por quê? Porque da tribo de Judá, da raiz de Davi, suscitou quem? O Rei dos Reis, aquele a quem nós cantamos e exaltamos esta noite, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que veio estabelecer o reino eterno. Jesus veio trazer o reino, este reino já está dentro de nós, e este reino vai se manifestar exteriormente na vinda de Cristo, quando então o novo céu e a nova terra se estabelecerá, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não se desanime, não se permita, meu amado, ficar prostrado à beira do caminho, olhando para as dificuldades da vida, olhando para este mundo que cada vez mais está caminhando de mal a pior, parecendo que o mal vai prevalecer, mas não vai prevalecer. Essa vitória do mal, ela é passageira e efêmera, porque a nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus. Seja fiel ao Senhor, e você receberá dele a coroa da vida.
Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar neste momento, terminando o nosso culto. E, mais uma vez, por mais que esse versículo seja um versículo tão conhecido de todos nós, mas eu temo dizer que nem sempre nós estamos praticando este versículo. Qual é o versículo? A entrega do caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida, a direção da tua vida, tudo que você tem, entrega para o Senhor. É para o Senhor, viva para o Senhor, viva na dependência do Senhor. É ilusão viver uma vida sem o Senhor. O caminho sem Deus é um caminho de morte. O caminho da vida é o caminho com Deus. Jesus é o caminho que conduz você à verdadeira vida. Te conduz você a Deus e a estar com Deus na eternidade. Oremos. Ó Deus, graças te damos por esta palavra. Ó Deus, onde somos desafiados a não nos permitirmos abater, desanimar na nossa jornada. Ó Deus, por mais que vivamos no mundo de cão, por mais que estejamos no mundo que jaz do maligno, mas a tua palavra nos mostra claramente que o Senhor tem promessas de vitória para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que se mantêm fiéis ao Senhor no seu caminho, seguindo o teu caminho. Ó Deus, e agora neste momento nós suplicamos agora, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa de tal maneira agir na nossa mente e no nosso coração, para que de fato nós estejamos entregando verdadeiramente o nosso caminho ao Senhor. E que assim, ó Pai, possamos crer plenamente que o Senhor está conosco e de que aquilo que nós não somos capazes de suportar, de fazer, o Senhor fará por nós. Porque todos aqueles que se refugiam no Senhor têm do Senhor a salvação, têm do Senhor o livramento do dia da tribulação, tem do Senhor o livramento dos homens ímpios, tem do Senhor o livramento do inferno. Ó Deus, aumente a nossa fé, para que a nossa fé seja genuína, e assim não venhamos nos indignar e nem ter inveja dos malfeitores, mas venhamos, ó Pai, a seguir a nossa jornada, plenamente convictos de que o Senhor tem o melhor para nós. Ó Deus, conduza cada um daqueles que aqui estão e aqueles que estão nos vendo e ouvindo a estarem seguindo o seu caminho, esperando somente no Senhor. Hoje e até o dia que o Senhor há de nos tomar para si. Amém. E agora, meus amados irmãos, com o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja na sua vida, tomando a tua mente e o teu coração, animando o teu espírito, avivando a tua fé, conduzindo o teu coração a estar confiante, cheio de fé, sendo um homem ou uma mulher, não de pequena fé, mas de muita fé, que confia no Deus triuno, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Obrigado você que nos acompanhou nas redes sociais. Esperamos que você venha nos acompanhar durante a nossa semana de oração. Esteja nos acompanhando domingo na nossa escola bíblica dominical a partir das 9 horas da manhã e do nosso culto do próximo domingo a partir das 19 horas. E que Deus abençoe todos que estiveram conosco. E amanhã aguardamos todos para que estejamos aqui na casa do Senhor para buscarmos o nosso Deus através da oração.
Tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana, em nome de Jesus.